que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também. Tarde de sábado, vamos fazer uma oração para começar a mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, que essa mensagem possa ser pegada por todos, não somente por mim. Tomar decisão hoje, agora, e no decorrer da mensagem nós vamos ver. Salva todos nós, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Bom, o título da mensagem é o Evangelho do Reino e sua decisão. Mateus 24, 14. São duas coisas conjugais. Vamos para Atos, em Atos 8, 26 a 39, foi na hora que os discípulos aceitou. A Bíblia fala dos sinais que eles viam de Cristo, mas hoje também existem sinais. O carcereiro, lá lembra do carcereiro que ia suicidar? Uma voz falou com ele: não faça isso. Ele arrancou a espada. O que é que eu faço? Converte ao Senhor teu Deus, salvará tu e tua casa. Ele aceitou na hora. Por que eu digo isso? Vários motivos. São 5 partes. Nós estamos na primeira. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Lá, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado, acho que é isso, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. É isto mesmo.
Então, quando fala salário, é que e quando fala alma que precisa morrer, não é você cometer um pecado e morrer, não. É você ir pecando sequentemente. Então, o salário é 30 dias de serviço, certo? Então, o salário do pecado é o quê? É a morte. Você não sabe se você, de que você vai morrer. Aí você provavelmente você vai morrer no pecado, certo? Aí tá perdido. Muito bem. Agora, Mateus 13:36. Mateus 13:36. Mateus 13:36. Mateus 13:36. Mateus 13:36. Mateus 13:36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é na consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Então, se Jesus estivesse caminhando a palavra agora no seu coração, e você foi tocada, e você não toma uma decisão, a partir dessa hora em diante, porque você não decidiu, o diabo vai procurar semear o joio, que é colocar todos os tropeços para que você não aceite. Por isso que o conselho é hoje agora. Muito bem. E a Bíblia fala que o dom de Deus é a vida eterna. Você sabia que se Deus não tivesse dado a nós o dom da vida eterna, nós não conseguiríamos? Por quê? Porque uma pessoa não faz as coisas se ela não tem dom para aquilo. Ela fala, não é meu dom. Não adianta que não é meu dom. Certo? Muito bem. Atos 24:22. Aí aqui Félix e o rei Agripa. Nós estamos na primeira parte. Félix e o rei Agripa. Vocês vão ver que o rei Agripa, Félix, ele deixou para tomar a decisão. Atos 24:22. Ele deixou para tomar a decisão. Então Félix, conhecendo mais acusadamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, tá vendo aí? Dizendo, quando descer o comandante, eu vou pôr meu óculos aqui, porque sem o óculos não... O óculos está complicado. Meu óculos aqui. Caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conversasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix
amedrontado e disse: Porra, agora podes retirar-te e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então vocês viram aí que Félix ele já sentiu, foi aborrecido quando Paulo foi pregar para ele depois. E aí a Bíblia fala que o Espírito Santo veio depois e matou ele, certo? Ele era o rei, Félix. E ele ficou do lado dos judeus. Muito bem. Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Então, hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, o que acontece se a pessoa recusar? Ele endurece o coração. 2 Coríntios 6:2. 2 Coríntios 6:2. 2 Coríntios 6:2. Porque diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Deus ouviu a pessoa no dia da oportunidade, que foi com relação à salvação, tanto para quem aceitou, que pede perdão, e como quem está ouvindo e o Espírito Santo trabalhando nela, certo? Muito bem, nós estamos na primeira parte. Agora vamos para a segunda. Você não sabe o dia do amanhã. De que maneira você vai morrer? Lucas 12:20. Lucas 12:20. Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem? E para quem será ela? O homem estava juntando riqueza e disse que era para a vida dele toda. Mas Deus vai pedir conta da minha vida, ele vai falar comigo? Ele não vai, certo? E de que maneira? Nós estamos na segunda parte. Ele não sabia que era o último término, ao terminar na igreja. Um pastor fez um sermão na igreja e ele não sabia que era o último. Na hora que ele terminou, ele deu um infarto e morreu. Por isso que a Bíblia não aconselha a deixar para depois. Terceiro motivo, o conhecimento. Você já conhece melhor. Não ter conhecido é uma coisa e conhecer é outra. Vamos para 2 Pedro 2:21.
2 Pedro 2:21. Nós já estamos com 15 minutos. 2 Pedro 2:21. 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 Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Não é questão, aqui conheceu e seguiu, mas o conhecimento, se você conhece, é melhor que você não ter conhecido. Filipenses 1:21. Não, Romanos 8:1. Romanos 8, vamos para Filipenses aqui. Filipenses, vou pôr Filipenses aqui. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Aqui, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, é uma luta entre a nossa carne e a nossa vida, o nosso espírito. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso foi o apóstolo Paulo que falou. Por quê? Porque ele morre tendo a vida eterna garantido. Certo? Provérbios 3:1. Agora é os benefícios. Filho meu, guarde os meus mandamentos e a minha graça. Ele aumentará os teus dias de vida e te darão anos de vida e paz. A Bíblia está dizendo aqui que você aceitar a verdade, seus dias são acrescentados. É isso mesmo. São acrescentados, são adiados, né? É isso mesmo, adiados. E enquanto que o caminho do mundo, ele é curto e qualquer hora a pessoa pode morrer. Certo? Muito bem. Marcos 10:29. Marcos 10:29. Marcos 10:29. Acho que eu já li esse texto. Marcos 10:29. Tornou Jesus em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pais, ou filhos,
ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o sepulcro de casas, irmãos e mães, a vida eterna. Porém, a Bíblia fala deixado assim, deixado o caminho deles, não é lá abandonado não. E se for preciso, você abandona, mas é deixar o caminho deles, as intenções deles, e você se ocupar em primeiro lugar nas coisas de Deus. Muito bem, já vamos para 21 minutos. Agora, 1 João 3, de 14 a 15. 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 Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, quando nós amamos, inclusive os nossos inimigos, nós passamos da morte para a vida. João 14, 26. João 14, 26. João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá lá o mundo. Então, o Espírito Santo, representante de Cristo, mostra a verdade e Jesus dá uma paz que o mundo nunca pode dar. Agora, Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Salmo 34, Salmo 34, 37 e 25. Fui moço e agora já sou velho. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Certo? Deus, ele providencia que nós precisamos. Salmo 105, Salmo 105, 15. Dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. A Bíblia fala aqui com relação a tocar no ungido do Senhor, ou seja, ele é protegido. Mateus 18, 6. Mateus 18, 6. Mateus 18, 6. Mateus 18, 6. Mateus 18. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Certo? Fazer tropeçar, fazer errar. Entendeu bem? Agora vamos para Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. Vamos para 25.
O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, Deus manda os anjos proteger os que o temem e os livrar. Efésios 6,14. Se me deres ouvidos, comerás o melhor dessa terra, mas se desviar para o outro caminho, serás morto. Conferiu lá com o pão. Em Isaías 55, 2. Por que gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não é bebida? Ou seja, também com coisas caras, roupas, coisas que você não precisa, comprar coisas financiada. Esse é o conselho de Deus, certo? Efésios 6,14 fala revestir de toda a armadura de Deus para resistir todo tipo de tentação, que é o capacete, o escudo da salvação, o colete, a prova, calçai as botas e a espada, que é a palavra de Deus, certo? 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. O tempo é cruel. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. As tentações nenhuma provém de Deus, mas Ele não permite aquilo que nós não podemos suportar, certo? Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamo-nos confiantemente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorrer em ocasião o quê? Oportuna. Essa ocasião oportuna quer dizer o quê? A gente não faz as coisas fora de hora e fora da oportunidade. Teve oportunidade, você faz. Ali é a hora. Aí começa a ficar difícil. Muito bem. Agora, Isaías 43. Não temas, 2, que eu estou contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te remijarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Porque eu estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus. Agora, Apocalipse 3:10. Filho meu, guarde as palavras da minha paciência e do meu consolo, porque eu te livrarei na hora da tentação, que mandarei a todos os moradores da terra. Nós estamos vendo aí o mundo, problemas, sinais, problemas de família, de fome, de preocupação com o futuro. Isso aí só já é tentação. O povo de Deus que aceitou, cada vez mais vai tranquilizando, certo? Porque Deus vai livrando. Deus passa a programar sua vida. Quando ele desmonta a sua vida quando você aceita e começa a montar ela da maneira que ele sabe e nos fez e nos deu ela. A Bíblia fala que nós passa a ser guiado pelo Espírito Santo, certo? Muito bem.
Romanos 8, 28. Eu já li. Eu não sei o que Deus fez com o homem, que ele tomou ódio de Deus. Porque Deus quer a felicidade do homem voltar o que era na época de Adão mais Eva. Mas o homem, ele cada vez mais só vai distanciando de Deus, a maioria. Ele mesmo quer ir para o céu por conta dele e quer dar jeito em todos os problemas. Agora já não é na vida mais, agora já é no planeta. A Bíblia diz que as coisas do mundo, se eu seguir, é loucura para Deus. Mas se eu seguir as coisas de Deus também, para o mundo é loucura. Deus nunca fez o mal, ele nunca fez nada ruim. Pela desobediência de Eva e por aquilo que nós ignorar com relação à palavra dele, o que ele nos pede, nós estamos distanciando dele. Esse distanciamento ele começou quando Eva saiu do marido dela, da verdade, e foi, vamos supor, para o mundão, a árvore da vida, né? Ela já distanciou. Mas Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus não pode se medir. E ele quer salvar todos. Só que o tempo só vai encurtando. O problema é a porta em cima. Que a pessoa na hora da morte ela aceita. Certo? Que vocês que já conhecem, muitos me elogiam e tal. É bom ver isso em parte. Mas eu queria elogiar essas pessoas. Aí elas dizem assim: Vanderlei, que você prega, que eu não sabia, eu aceitei. Eu estou esperando elas falar isso para mim elogiar. Mas que eu espero ou que eu não espero, talvez elas já está aceitando muitos que eu talvez que eu esqueci. O importante é isso, certo? Quando você está em Cristo, nenhuma condenação há para você, nem do juiz de Deus, nem quando você peca, às vezes, porque Jesus é seu advogado, você se arrependendo e não sendo um pecado habitual. O que é pecado habitual? É aquilo que você peca sempre. Mas o pecado acidental, esse sim, nós somos pecadores. Não porque nós vamos se fiar que é acidental, mas o acidente a gente não acontece porque a gente quer, né? Então, eu falei um pouquinho de dias, estava passando muito bem, mas daqui para domingo eu vou passar novamente, porque duas coisas que estão se cumprindo. O evangelho do reino está sobrando e as pessoas, o maior número de pessoas agora, 8 bilhões. E é o que Deus tem de aproveita que é nós, imerecivelmente. Por quê? Porque nós era para ser condenado. E muitos trocam o céu por coisas desse mundo. Trocam o céu por aquilo que Deus é contra, por aquilo que Deus manda e a pessoa desobedece. Certo? É muito triste falar isso, né? A caminhada cristã é altos e baixos, certo? Mas essa vida já está praticamente vencida. Vocês vão no YouTube e olham a natureza e fala os sinais, é o Apocalipse, certo? Tchau para vocês, um abraço e continua pegando, passando para as pessoas e não vai para o céu quem não quer e vai para o céu quem quer, certo? Falou, tchau.